Quanto você tem se sabotado ou se limitado? Quanto na sua vida você limita e sabota? Como nos dizia o Dalai Lama, o inimigo é um excelente professor. Para isso, nós vamos trabalhar hoje sobre a resistência. É muito comum a gente sabotar ou limitar a nossa capacidade e nem se dar conta disso. Ou às vezes até se dar conta, até sabe que está procrastinando, que está demorando, que está resistindo a algo, mas mesmo assim não tem força para fazer nenhum movimento, não tem força para fazer a mudança, a resistência é maior. O que está acontecendo com a gente? O que acontece quando a gente se vê limitado? Se vê sabotando o nosso próprio princípio. A gente está diante desse movimento emocional, desse movimento interno, que é a resistência. Se por um lado eu tenho a força da mudança, por outro eu tenho esse outro polo que é a resistência, que é aquilo que faz com que eu pare, que faz com que a mudança não aconteça. Enquanto eu não reconhecer essa força como algo intrínseca a mim mesmo, como uma força que está dentro de mim e faz parte do meu ser, para que a gente saiba o seu papel mais inconsciente, a gente pode ver a outra série, a série da Sombra. Eu recomendo que você olhe, porque ela traz um pouco lá de discussão do que esse inconsciente faz, o que esse poder que a resistência tem. Aqui agora a gente vai falar mais sobre esse movimento da resistência como um sabotador, da resistência como um fenômeno que vai existindo, fazendo com que eu limite as minhas capacidades. Porque quem limita minhas próprias capacidades sou eu mesmo, mas sou um eu a partir de algo mais interno, a partir de algo que a minha mente vai produzindo. E a resistência é uma construção da mente, ela tem um papel, ela tem uma função, fazer com que eu possa dar o melhor de mim. É como se fosse o desafio que eu mesmo crio para poder me transformar, para poder ir além, para poder vencer o desafio. Nesse momento em que estou gravando o vídeo com vocês, eu passo por movimentos de resistência, você passa por um movimento de resistência, porque a minha mente, ela tenta sempre organizar algo que é mais confortável para um padrão que não necessariamente é o padrão que eu preciso agora, que eu escolho fazer agora, que o meu desejo me imprime agora, que é aquilo que eu quero para a minha vida nesse momento. A mente pode estar criando a resistência como um fenômeno interno para que eu possa realmente dizer para mim, eu vou vencer esse objetivo ou eu vou ficar me limitando? Ou eu vou ficar dizendo que eu não sou capaz? Ou vou ficar o tempo inteiro arranjando motivos, que é isso que a resistência faz, justificativas internas, baseadas no externo ou não, para que eu não execute, para que eu não vá em direção a esse processo de mudança, ao processo que eu mesmo estou fazendo. Mas pera lá, você está me dizendo que eu quero mudar e ao mesmo tempo eu não quero mudar? Isso mesmo. Essa é a fonte de todo o equilíbrio. Há um movimento que me impele, que me puxa à transformação, e do mesmo movimento eu tenho uma força contrária para que eu não faça esse movimento. E esse é o papel da resistência. Ela guarda a minha história. Ela guarda uma história de criança. Ela guarda uma história onde eu tenho uma força maior daquilo que eu vi o mundo enquanto criança. Só que eu já evolui, eu já sou adulto, eu estou em outra etapa da minha vida. Contudo, se os padrões não foram trabalhados, se os padrões que eu aprendi na minha infância não foram usados por mim mesmo para flexibilizar a minha capacidade de mudança, o que vai acontecer? A resistência vai fazer com que eu fique lá no passado, olhando o mundo a partir das dores e das dificuldades e dos pensamentos que eu construí no passado. Muitas vezes, pensamento não um pensamento lógico,
mas um pensamento de uma lógica infantil, de uma lógica onde a causa e o efeito são sempre calcadas numa coisa. Causa e efeito, nunca como uma causalidade circular, nunca como um pensamento abstrato, nunca como um pensamento maior, mas sim com verdades absolutas, como as crianças olham para o mundo, como a criança consegue com seu cérebro olhar para o mundo. Então a resistência vem da nossa própria história. Ela tem o papel de querer me colocar. Eu quero mesmo mudar ou eu vou ficar na sabotagem? Ou eu vou ficar me limitando? O que eu quero dizer para você é que o nosso ser interno, ele vibra pela mudança. A nossa experiência humana, a experiência que nós estamos vivendo enquanto seres humanos, é a experiência de transformação. É a experiência de fazer algo novo, de mudar. A resistência é sempre algo do passado que por si só para o processo de mudança. Então a resistência tem a função de parar. A função de, ao encontrar essa outra força que muda, ela tem a função da parada, da contra-força, de poder dizer, não vai dar certo, eu não posso, ou mecanismos que eu mesmo vou criando, me limitando, eu não sou capaz, porque me disseram que eu não sou capaz, porque sempre foi assim na minha família, porque todo ser humano tem que fazer desse jeito, se eu sou homem eu tenho que fazer assim, se eu sou mulher eu tenho que fazer dessa outra forma, são as construções sociais, então eu vou resistindo a esse processo de mudança. Eu vou ficando numa força contrária a essa força de transformação. Então, por si só, a resistência tem essa capacidade, ela para. Ela tem uma capacidade, se eu usá-la bem, de me ajudar no processo de mudança. Se eu ficar à mercê desse lugar, sempre vencendo o que não dá, ou esperando o ideal do dia em que as coisas possam acontecer para que eu comece a jornada, para que eu comece meu caminho, para que eu vá em frente. Essa é a maior sabotagem que eu posso fazer, porque eu fico me dizendo o tempo inteiro que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou capaz, que eu não vou dando conta. Eu vou me colocando para baixo, eu vou me resistindo à possibilidade. E tudo o que a vida pode me oferecer, tudo o que vem acontecendo ali fora, para que eu possa fazer a mudança, hoje não vai dar, hoje eu não posso, isso é muito pouco, eu não sou capaz. Então ela vai chegando sempre como um movimento de sabotagem, um movimento de limitação, um movimento do não pode, do não dou conta, do não consigo. Veja, a gente não está falando do pode tudo, que a gente falou lá na série da Divina Criança. A gente não está falando desse lugar em que eu acho que eu sou todo poderoso e posso fazer tudo na vida. Não, a gente está falando aqui de um fenômeno em que eu sei o que eu posso, eu sei das minhas possibilidades, eu quero experimentar essas possibilidades, mas aquilo que ficou lá atrás, aquilo que ficou dito que eu não sou capaz, resiste. Não, hoje não. Amanhã, quem sabe? Não. Isso não é para mim. Isso é só para o outro. A grama do vizinho é mais verde, a minha nem tanto. Eu vou resistindo a ouvir o chamado para a minha transformação. O chamado que é interno, que é aquilo que eu mesmo coloco como propósito de vida, aquilo que segue o destino que eu tenho que seguir, aquilo que eu me proponho ao vir esse mundo. Então a resistência tem a capacidade, por um lado, de me segurar, mas por outro, se eu integro a resistência, olho ela como uma parte do momento, é como se eu pegasse o impulso para ir à frente. Porque eu vou conhecendo mais de mim mesmo, eu vou olhando mais sobre isso que resiste, isso que segura a minha capacidade de transformação. Isso que vai fazendo com que eu não dê o meu melhor para mim mesmo. Gostou dessa ideia? Tem muita coisa que a gente pode falar sobre a resistência. Você, inclusive, pode me perguntar coisas sobre esse assunto, dicas de livros, de filmes, aqui embaixo nos nossos comentários. Terei o maior prazer de te responder. E mais, você está gostando? Você já se inscreveu no canal? Chegou a hora. Se inscreva no canal. Não conseguiu se inscrever ainda? Dá tempo. Gostou desse vídeo? Ele faz sentido? Aquele joinha. Vem comigo, porque
Cada vez mais, quanto mais você ajuda, quanto mais você participa, mais eu posso produzir conteúdos para nossa série. E foi um prazer estar com você aqui no Caminho do Herói.